9 horas e 10 minutos. Mariana Bonjour, bom dia. Passou rápido essa semana, hein? Bom dia, Igor. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos que nos ouvem e também nos acompanham pelo YouTube da Rádio CBN. Bom, semana começando ainda, né? A semana que eu fiz referência foi de terça a terça. De terça já estamos aqui de volta. Acho que o Igor não se... mas se bem que você me viu sexta também, né? Na sexta-feira. Então aí dá a impressão que a gente já se viu faz pouco tempo. Exatamente. Tive o prazer de estar no programa do Igor no SBT e agora estamos juntos. Camila ainda não voltou, então o Igor segue aqui fixo na bancada. Vai ter que me aguentar, dessa manhã. Vai ter que me aguentar. Mas ela disse que tá chegando. Olha lá ela, acabou de chegar. Aí foi só falar, né? Você sabe que ela fez questão de chegar para o seu quadro. Ela botou no grupo de WhatsApp aqui da CBN, não vou chegar às 8, vou chegar na hora do quadro da Mariana. Ou seja, Igor, cai fora, entendeu? Você entendeu o recado, né? E chegou. E o nosso convidado também é palmeirense, porque a nossa bancada aqui, você sabe que é toda palmeirense, né? Fica eu, Camila, né? E Pedro. Aí você vê e se atrapalha um pouco esse esquema. Mas tudo bem, nosso convidado é palmeirense também, tá tudo certo. Vou fazer a apresentação dele, ele já tá, Anderson, aqui com a gente. Ele, que é fundador do Baila Politics, consultor político, palestrante na área de comunicação e estratégia, professor de comunicação política e sociedade na ESPM, formado e mestre em Direito pela Faculdade de São Paulo, USP, especialista em Ciências Políticas pelo Instituto de Paris. Chiquérrimo. Seja muito bem-vindo, Juliano, à CBN. Muito obrigada por topar nosso convite, conversar um pouquinho com a gente nessa manhã de terça. Mariana, gente, que besta. Todos os membros da bancada, eu que agradeço o convite. Não sei se vocês estão me ouvindo bem. Queria agradecer a todo mundo da CBN, Cuiabá. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Vamos discutir bastante. Contem comigo. Obrigada. Hoje o nosso tema, né, até sugestão, a gente conversando um pouquinho sobre o que a gente poderia falar. Vamos falar um pouquinho sobre montagem de gabinetes digitais e também sobre renovação na política. E aí vamos dividir aí em 2 blocos, Juliano, minha ideia é essa, e a gente começar um pouquinho sobre a montagem de gabinetes digitais. E até para contextualizar um pouco a nossa audiência hoje, queria que você explicasse um pouquinho o que é na prática esse gabinete digital, que a gente vai tanto falar, e depois a gente troca uma bola aqui, a gente vai fazendo perguntas aí para você nos ajudar sobre o tema. Legal, Mariana. Eu acho que a gente passa por um período de digitalização da política, né? De fato, a maior parte dos mandatos hoje passa por esse dilema, né? Será que eu mantenho minha presença na rua? Será que eu fico só focado no digital? A política do século XXI, ainda mais entrando aí nessa nova geração de mandatos que vão assumir agora, mais 64 mil vereadores, né? Agora, nessa primeira semana de 2025, e tem esse grande, digamos assim, conceito, né, que tem sido muito em voga tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, de ter um gabinete quase que 100% digital. Ao invés de uma sala de reunião, tem um estúdio. Ao invés de fazer a prestação de contas em jornal, faz online, que se comunica com o eleitorado exclusivamente pela internet, seja pelo YouTube, pelo Instagram, muitos pelo TikTok, Kawaii e tantas plataformas digitais que a gente tem à disposição. Então, o gabinete digital, na verdade, é uma extensão da política digital que a gente tem vivenciado, e no Brasil alguns têm acertado a mão nesse sentido, mas eu acho que a gente está passando por um processo de transição aí geracional da política brasileira. Você citou agora, né? Tem alguns que têm acertado, né, nessa transição do digital. O que você acha que precisa, Juliano, assim, o que é essencial para que um político consiga, de fato, né, instaurar ali ferramentas digitais e, assim, cumprir com o seu objetivo, que é, de fato, chegar no eleitor, né? Porque não adianta você ter, às vezes, um modelo lindo, né, e na prática não conseguir comunicar, chegar ali na ponta, que é o eleitor, o seu público-alvo, né? O que você acha essencial para que na hora de implementar esse gabinete digital, né, independente ali das ferramentas, o político levar em consideração? Claro. Eu acho que a primeira coisa é estar posicionado dentro das redes sociais, né, Mariana? Você que é uma especialista também em comunicação política sabe muito bem disso, que por mais que a mensagem seja boa, muitas vezes o veículo ser adequado, muitas vezes a mensagem é inadequada.
né? Então, muitas vezes o timing está incorreto, muitas vezes o público-alvo não é assertivo, né? E a gente acaba tendo o que a gente chama de ruído de comunicação, né? Um gabinete digital, um político digital, na verdade, ele está adaptado. Ele sabe muito bem qual que é o público, onde que o público está posicionado em termos de comunicação, seja nas redes sociais, seja no dia a dia, na rua, em qual rede social, qual horário que ele entra, qual a linguagem que ele quer. E aí você tem uma linha de produção de comunicação para fazer com que aquilo que eu faço politicamente, seja as entregas de rua, seja o posicionamento ideológico, seja, na verdade, a própria atividade legislativa, para a gente citar somente os casos legislativos, né? Mas também a gente pode falar do executivo, né? Muitos prefeitos hoje que estão muito bem posicionados. Ontem eu tive o privilégio de estar presente, fazer uma palestra junto com o prefeito de Florianópolis, que é um case de sucesso aí para o Brasil inteiro, que é o prefeito Topazio Neto, reeleito com mais de 70% dos votos em primeiro turno, né, que ele comentou uma história muito engraçada, né, Mariana? Acho que vale até a pena a gente falar aqui, uma história que eu, que já acompanho ele, nunca tinha escutado. Ele foi vice-prefeito, né? O prefeito renunciou, ele assumiu ali na metade do mandato, tá? Quando ele estava sendo cotado para ser vice-prefeito, ele pensou o seguinte: bem, eu sou da atividade empresarial, ninguém me conhece, mas as pessoas gostam de mim porque eu tenho muita relação na política. O que eu vou fazer para que eu me viabilize politicamente? E lá em 2020, ele pensou, bem, vou criar um canal no YouTube. Então ele começou no YouTube em 2020, Mário, pra você ter noção quanto que ele estava ainda engatinhando nessa rede social. Um homem mais velho, mais de 70 anos, começou a fazer entrevistas no YouTube. Depois ele assumiu. Quando ele assume o mandato, ele tem 10 mil seguidores, ninguém conhece ele, é um cara da iniciativa privada, um cara conhecido somente ali nas altas rodas, na alta cúpula ali da política. E aí ele vai, faz um teste, faz outro, e aí ele fez uma pesquisa junto com a equipe de comunicação da prefeitura, dizendo o seguinte: bem, o que tem de bom na cidade para a gente mostrar que o trabalho vai ser continuado? Então ele começa a criar conteúdo a partir de 1º de janeiro de 2023. Hoje ele é o prefeito com quase mais seguidores nas redes sociais, seja no Instagram, mais de 400 mil seguidores no Instagram e mais de 300 mil no TikTok, né? Mais de 1 milhão de pessoas visualizam os posts dele a cada postagem. Então veja, menos de 2 anos o cara se tornou um baita de um político digital, criando um gabinete digital. Eu perguntei para ele, prefeito, como é que você fez isso, prefeito? Ele falou, eu fiz 2 coisas. Montei um estúdio no meu gabinete. Então ele tem um estúdio dentro do gabinete, ele tirou uma prateleira lá, que era só coisas presentes, aquelas coisas aradas que o político faz, plaquinha comemorativa de obra. Tirei uma estante e montei uma banqueta, um tripé, e aí eu tenho um microfonezinho, o cara coloca o celular e a gente faz ali o que eles chamam ali do chroma key atrás, né? Então aquela pano verde que você na edição tira e pode colocar qualquer fundo. E pensei em formar a minha equipe. Então ele pegou a equipe, treinou a equipe, trouxe as pessoas ali das melhores agências e montou uma super equipe e montou um estúdio. Veja só, um prefeito que saiu literalmente do nada e se tornou o que eles chamam de prefeito TikToker, né? É um exemplo muito clássico. E claro, fez muita pesquisa, elencou o que tem de bom e se colocou à disposição para aprender. Eu acho que isso é uma coisa muito legal, que muitos políticos às vezes têm um certo ego, né? Falam, não preciso disso. Não, isso aqui eu já estou garantido, eu tenho os meus votos. E muita gente que às vezes quer entrar na política, ou está começando na política, está ouvindo a gente, vai estar no primeiro mandato, às vezes não tem essa humildade de assumir, de parar para estudar, reconhecer que tem algumas dificuldades e procurar ajuda de quem conhece e treinar aquelas pessoas de confiança para que possam executar tarefas de comunicação. Eu acho que essas são algumas diretrizes que, enfim, tive a oportunidade de ouvir da boca do prefeito de Florianópolis, que eu acho que a gente pode compartilhar aqui na CBN hoje.
Não, eu acho muito bacana. Igor, fica à vontade, viu? Eu acabo falando aqui. Que eu acho muito bacana no Topázio, exatamente isso, Juliano, você tinha comentado já. É que ele não é um jovenzinho, né? A gente sempre cita também, tem o case do João Campos. Mas o Topázio, né, é um homem já com experiência, né? Eu não sei a idade dele, mas você vê que ele realmente precisou se adaptar muito, e se adaptou muito bem, né, a essa era tecnológica, ao digital. E eu vejo a dificuldade que os políticos mais tradicionais, né, mais velhos, que não nasceram, né, a gente já nasceu na era, né, com o celular na mão praticamente aí, e tem essa dificuldade. Só que aí é o que você falou, ele estava disposto, ele viu a necessidade, né, e falou, preciso me adaptar a isso, e a partir disso, né, o que eu preciso fazer? Preciso fazer um estúdio dentro do meu gabinete, preciso contratar uma boa equipe de comunicação, né? E a partir disso fez do limão uma limonada e olha como ele foi, né, reeleito não, né? Não sei se dá para falar porque era vice, né? Então, mas com mais de 70% aí dos votos e é referência para nós da comunicação política, né? Virou realmente um case aí e uma pessoa mais velha, às vezes eu vejo, falo até por trabalhar com políticos mais tradicionais, mais velhos, que falam que não conseguem, você tem que entender a minha geração, a política que eu vivo não é assim, e não querem se adaptar. Às vezes não quer sair do comodismo, do que está acostumado também, porque você tem que mexer um pouquinho, né? O digital é um pouco, é muito diferente. Você parar para gravar um vídeo, e aí um vídeo que realmente deu um engajamento bom, né? Tem as suas dificuldades e as peculiaridades também. Não é fácil você se adaptar. Mas aí eu sempre uso o Topázio justamente para isso, para eles verem, né, que é possível. O Topázio usa muito bem, não precisa, né, se ridicularizar, fazer dancinha. Ele não entra em trends, né, todo tipo de trend, e conseguiu aí ter um excelente engajamento. E Juliano, o que você dá de dica para esses políticos mais tradicionais que às vezes até querem, têm a vontade de ter um bom desempenho, de tentar se adaptar no digital, mas tem um pouco de receio, de medo, como a população às vezes vai ver isso, né? Às vezes nunca viu, não está acostumado a ver dessa forma, até para não ter um choque, né, de mudança, achar que está sendo forçado. Tem alguma dica para esses políticos que não estão ainda no digital tão fortemente? Mariana, eu vi um vídeo recentemente da Angela Merkel. Angela Merkel, chanceler alemã, ficou mais de 16 anos, e talvez uma das políticas mais poderosas da Europa, né? Acho que todo mundo se lembra dela aqui que está nos escutando. E ela fez uma entrevista, ela saiu recentemente da política, se aposentou, né? E perguntaram para ela, Angela Merkel, o que fez você durar tanto tempo no poder, né? Acumular tanto poder num país tão difícil, né? Tão tradicional que nem a Alemanha. Aí ela falou assim, paciência. Eu tive paciência. Eu faço política desde os 14 anos ali na igreja, fui do movimento estudantil, fiz a juventude do partido, não tive nenhum cargo. Depois de 30 anos de política, eu tive meu primeiro cargo, que foi chanceler. E aí eu falo a mesma coisa para esses políticos tradicionais. Duas coisas, humildade e paciência. Humildade para saber aprender, para saber que o começo vai ser mais difícil, que não vai ser o ideal, vai cometer alguns erros, o que é natural. Todo mundo comete erros quando está aprendendo a fazer alguma coisa. A rede social exige esse tipo de curva de aprendizado, né? Então no começo não vai ser tão bom, a sua equipe talvez mais atrapalhe do que ajude, e aos poucos você que é político tradicional, que às vezes não está tão posicionado, e a sua própria equipe vão pegar no tranco, né? E paciência. Os resultados eles não vão aparecer de uma hora para outra. Poucas pessoas têm essa possibilidade de desempenhar um bom resultado nas redes sociais, como o João Campos, como o Topázio, como tantos outros que a gente vê por aí, né? O Nicolas Ferreira é um outro exemplo, né? O Abílio aí em Cuiabá é outro também, que tem um bom desempenho nas redes sociais, mas por conta de uma conjuntura política e de equipe. Veja que o Topázio ele tinha essa disponibilidade financeira e talvez política de contratar os melhores. Até porque o dinheiro não era dele, era dinheiro da prefeitura, né? O Nicolas Ferreira é um talento, é um Neymar da política digital, né? Você pega também o próprio João Campos, ele desde os 4 anos é criado para ser o futuro herdeiro da família Reis, né? Que tem mais de 400 anos na política de Pernambuco. Então essas coisas não acontecem de uma hora para outra. Então, com humildade para saber aprender e paciência
para poder colher os resultados que se planta dentro do digital, são as duas dicas que eu dou para quem às vezes está numa política mais tradicional, de dia a dia, de liderança, de rua, de voto ali na eleição, e que vai precisar do digital mais cedo ou mais tarde, para não só não perder os votos, não perder a reputação que construiu no dia a dia, como também para conquistar novos votos, que a gente brinca, né? Conquistar novos mercados que daqui para frente só estarão no digital. Agora, bom dia, Pedro falando aqui. Eu anotei, você mencionou a questão de conteúdos, né? A gente sabe que, a depender do que se posta, falando de política, você tem aquela galera que vai ter a aversão à política. Como é que faz, então, para conversar diretamente com aqueles que têm, de repente, um interesse, né, mais próximo à política, mas aquele que está ali meio, bom, estou um pouco saturado dessa questão política. Como é que funciona esse processo de criação, de diretriz, para falar, especialmente para aqueles que vão ali para a rede social, mas também fugindo até do formato tradicional que a política se estabeleceu, né, ao longo dos anos? Como é que faz para ser diferente, dar o seu recado, mas fugir dessa questão de que o povo não está muito afim de falar sobre política? Porque tem isso ainda também, né? Pedro, posso, assim, eu vou concordar com você discordando, tá? Por favor. Se você me permite. As pessoas nunca discutiram tanto política na vida. É algo muito, pode parecer um contrassenso, né? Porque há poucos anos atrás, nossa democracia é uma democracia muito, muito jovem, né? Pensar que somente a gente tem essas discussões a partir de 88, não temos 40 anos de formação. Muitos deputados federais, muitos senadores ainda participaram do processo constituinte. Então veja que a gente tem pouco amadurecimento institucional para dizer que a política ela é para todos. Tá? Então vamos começar por aí. Passando por essa etapa, a gente nunca viu tanta gente falando de política no dia a dia. Né? Não tem aquela coisa chata do tiozão do churrasco, né? Ali no almoço de domingo falando de política, né? Aí a pessoa que está lá na rede social, aquele jovenzinho mais de esquerda, que comenta, que quer fazer aquela lacração, né? Isso não era usual há 10 anos atrás, né, Pedro? A gente vê cada vez mais pessoas falando de política. Só que tipo de política que as pessoas estão falando? Né? Pensando a política com P maiúsculo, não aquela política da politicagem, né? Aquela coisa chata de gabinete, de votação, aquele politiquês ali das tramitações nas comissões. Isso aí, Pedro, só quem trabalha com política como eu, com a Mariana, que é uma das principais profissionais do Brasil, e tanta gente ali que de fato faz parte do dia a dia, talvez nem goste disso, mas está acostumado a lidar com esse vocabulário. Isso, o cidadão comum não quer saber, cara. Isso aí, de fato, enche o saco de qualquer um que não está envolvido. Mas todo mundo quer falar, por exemplo, de ideologia de gênero, todo mundo quer falar de combate à opressão, todo mundo quer falar ali da coisa que o Lula estava no hospital, que o Bolsonaro vai ser inelegível. Está na boca do povo agora, Pedro. Você pensa que, alguns anos atrás, só os barões da política ali, na plenária, ou só os grandes jornalões, né, o Jornal Nacional, o Jornal da Band, a CBN, grandes comunicadores falavam, tinham autoridade para falar de política. Agora, todo mundo que tem uma rede social pode postar um stories reclamando, pode postar um vídeo, pode falar que está ali e pode dar o seu comentário. Então, nunca na história do nosso país tivemos tanta gente falando de política. Agora, será que as pessoas estão interessadas em participar da política para além do comentário, do pitaco, da opinião comezinha ali do dia a dia, dos stories ou da resenha ali do WhatsApp? Eu acho que essa é a pergunta central. Então, assim, se discute cada vez mais política, mas se discute num nível muito rasteiro, muito aí, digamos assim, não qualificado sobre o que a política interfere na vida das pessoas. Então, por exemplo, vou dar 2 exemplos aí, Pedro, só para a gente continuar o nosso diálogo aqui. Tá? Sim. Do ajuste ali, do ajuste fiscal do Haddad.
cara, milhões de famílias vão ser impactadas por isso, vão perder aí seus benefícios, o BPC, o Bolsa Família, a questão ali da Lei Aldir Blanc, questão ali do salário mínimo. Cara, muita gente vai ser impactada. Isso não está na boca do povo, não. Não do jeito que deveria estar, entendeu? E a questão, por exemplo, a gente pode citar aí da morte do Lula, né? Da possível morte do Lula, né? Eu, por exemplo, participo aí dos grupos de WhatsApp ali, da família, dos amigos do futebol, todo mundo falando, agora que o homem, o 9 dedos morre, sexta-feira 13 ele não sai do hospital, não sei o quê. Aí até é brincadeira, né? Se o Lula morrer, quem assume é o Aécio, né? Então, assim, aquela brincadeira ali, né, do WhatsApp, né? Então, assim, pô, todo mundo tá falando sobre isso. Claro, em tom de piada, em tom assim, mas, pô, um assunto sério, né? Um assunto, pô, o presidente poderia ter morrido aí e ninguém saberia como. Agora a gente viu que não tá, ele já deu declarações fortes aí a esse respeito, que quem manda no governo é ele, que nada é decidido sem passar por ele. Então, é uma declaração agora no Fantástico, anteontem, né? Muita força, né? Ele querendo demonstrar Juliano, força. a gente só vai ter que fazer uma pausa rapidinho, obrigatória aqui, que a Rádio CBN nos chama, mas a gente já volta em instantes. Fica aqui com a gente. Valeu. Volta com o Jornal da CBN, senhoras e senhores, finalmente, depois de quase uma década, né? Porque a sensação foi essa. Eis que ela está de volta, trazendo toda a maresia, a brisa do litoral catarinense, diretamente de Floripa, né? Trazendo um abraço dos manezinhos da ilha. Camila Ribeiro de volta das suas merecidas férias, revigorada, reoxigenada. Bem-vinda de volta. Oi e tchau. Bom dia, Igor Tax. Bom dia, Que horror, Mari. gente. Igor tá doido pra sair, Igor pra ir tá doido embora. pra ir embora, né? Eu Tô ia nada, entrar ali, né? eu falei, vou chegar 9 horas. Já que eu não cheguei, eu ia entrar só 10, né? Mas você me acionou mais cedo. Bom dia, Pedro, Anderson, Thaisa. Bom dia pra todo mundo. Tava com saudade de vocês. Ah, nossa, Mas tava eu não muito... queria voltar. A saudade aqui tava muito maior, Muito pode maior, ter certeza. Mas é um prazer. Como a moça lá da novela falou, vocês não sabem o prazer que é estar de volta. Beijo pra todo mundo. Tô muito feliz de estar aqui com vocês de novo. Acompanhei alguns dias, mas de longe, né? De longe, né? É bem light. Só Saiu pra ver o sol que tava lá ou não? acontecendo. Graças a Deus. 2 dias. O convidado da Mari estava falando de Florianópolis, né? Tava falando do prefeito Topazio, eu tava ali no cantinho escutando. Cheguei, peguei 2 dias de chuva. Falei, não é possível, Culpa gente. do Topazio, né? Culpa do Topazio. Mas aí, como ele é um prefeito maravilhoso, ele fez mandou sair o até sol. o sol. O sol Pois é, reinou, ontem graças eles a Deus. estavam. O Juliano tava fazendo um evento lá em Floripa. Você podia até ter ido. Ah, mas você não ia querer, né? Tava em férias, tá tudo certo. Bom, agora a nossa bancada tá um pouco mais revigorada. Veio mais uma palmeirense, viu, Juliano? Ela também. Pra melhorar o nível aqui, porque Igor, né, dá uma baixada no nível, mas tá tudo certo. Estamos todos na barra funda ali, né? Que importa isso. Inclusive, o Juliano trabalhou na campanha do Palmeiras agora para presidência. Ele pode até contar um pouquinho Leila. alguns insights. Vou querer saber Ou no final. contra, no caso, né? Contra a Leila. Contra a Leila? Contra a Leila. Nem sei se eu podia estar falando, tô falando aqui, né? Mas depois ele conta Depois um pouquinho quer pra saber. gente nos bastidores. Mas vamos continuar. Cami quisendo participar, Igor, Pedro, Posso fiquem à fazer uma vontade pergunta? também. Pode, claro. Que eu até ia fazer no bloco anterior. A Câmara dos Deputados criou ali uma plataforma no site, chamada, inclusive, isso, com esse nome, que é Gabinete Digital, né, onde os deputados podem utilizar para colocar as suas agendas. Tem ali um protocolo para evitar muitas vezes a burocracia do cidadão, do eleitor, ter que ir até Brasília para marcar uma agenda com um parlamentar. Todos nós sabemos da dificuldade que é para que o cidadão, na democracia representativa que nós vivemos no Brasil hoje, tenha acesso ao seu parlamentar para dar uma ideia para ele, para que ele apresente um projeto. Entretanto, essa plataforma ainda ela é muito rústica e não tem uma divulgação muito grande para que o cidadão possa, de fato, ter uma conexão não só com o seu parlamentar, mas também com a atividade parlamentar de uma maneira geral. Na sua visão, o que falta ainda de maneira institucional para a Câmara Federal, para as câmaras de vereadores, para as assembleias legislativas, deixarem esse gabinete digital ou gabinete virtual de mais fácil acesso para que o cidadão possa, de fato, acompanhar a atividade parlamentar, não só via as redes sociais do parlamentar, mas de maneira mais institucional?
Não, perfeito. Excelente pergunta, viu, Igor? E deixar consignado aqui que a nossa entrevistadora, a dona Mariana, é pé fria, né? Porque quando ela foi ver o Palmeiras perdeu o jogo mais importante do ano. Então, já quero deixar aqui no ar que apesar Claro, de para os ouvintes da CBN, que não foi eu, foi o meu noivo, foi a primeira vez dele no estádio, aconteceu isso. Mas ele já foi vetado, vocês fiquem tranquilos, que ele não vai ter uma segunda vez no Allianz Parque, viu? Por favor. Mas voltando aqui, Igor, muito boa tua pergunta. Veja só, a gente tem várias formas de fazer uma inclusão digital, né? Nesse caso, o projeto, né, do Gabinete Digital da Câmara dos Deputados, ela está muito linkada ainda nessa Web 2.0. O que eu quero dizer com isso, tá? A gente via que a gente tinha uma participação política muito referenciada no contato direto com o parlamentar, né? Então os gabinetes locais, né, ou o próprio gabinete aberto. Chegando por aí, a gente tinha essa inclusão via web, né? Então ainda os blogs, o site da Câmara dos Deputados, né? Então é algo que ainda, veja só, geracionalmente está atrasado, sabe, Igor? Então, imagine só a senhorinha ali no interior do estado do Mato Grosso, abrindo o site da Câmara dos Deputados, indo lá, entrando no site, colocando, digitando, subindo documentos, subindo solicitação. É um processo muito difícil, muito moroso. Eu acho que a gente passa aí talvez por uma revolução, que eu não vou dizer nem revolução, porque isso já está em curso há pelo menos aí 4, 5 anos, que é da incorporação das redes sociais de uma maneira muito presente no dia a dia da participação política, tá? Então, eu gostaria de, enfim, até sugerir isso, né, para que esse tipo de participação fosse relacionado com as ferramentas que estão presentes no dia a dia do cidadão. A gente tem uma estatística muito brutal que diz que 97% dos brasileiros abrem o WhatsApp todos os dias, tá? Veja só, com as automações hoje presentes no WhatsApp, é muito mais fácil que a senhorinha mande uma mensagem institucional para uma Assembleia Legislativa, para um gabinete, para uma Câmara dos Deputados, que de fato entre no site e deixe lá registrado. Por que não dizer, então, ter uma política ativa do marketing digital, né, com novas licitações ou com novas iniciativas, com projetos de participação política institucional? Sabe? Então, a gente vê uma série de medidas que podem ser praticadas. A gente tem, por exemplo, até uma separação do que é o gabinete e do que é o perfil pessoal dos candidatos nos Estados Unidos, por exemplo. Então, é algo muito pouco visto no Brasil, porque se confunde a pessoa física do político com o mandato sobre o qual ele é empossado. Tá? Então a gente pode dizer isso pela primeira vez, né? Então há uma necessidade de atualização das ferramentas de participação e, em segundo, talvez programas mais assertivos de educação política. Entender que você, eu, quem está nos assistindo aqui, a CBN, qualquer cidadão tem direito, e na verdade é muito importante que a gente participe ativamente e cobre dos nossos políticos sobre assuntos que nos interessam. E eu vou dar um exemplo muito prático, né? Eu tenho uma obra do lado da minha casa, lá em São Paulo. Na verdade, eu tenho 4 obras, né? São Paulo está sendo demolida e construída, né? Quem teve oportunidade de ir para São Paulo recentemente está vendo que a cidade está em obra, né? Eu não consigo dormir, cara. Chega ali, domingo, 6 da manhã, tem uma furadeira praticamente na porta da minha casa. Sabe para quem que eu reclamo? Por 156. Tem que fazer uma ligação telefônica, cara. Isso é muito difícil. Eu não tenho nenhum WhatsApp, nenhuma rede social. O próprio site da prefeitura é congestionado. Ou seja, como que esse cidadão vai reclamar? Estou fazendo uma reclamação em público aqui, mas é o meu exemplo pessoal que pode ser o exemplo de muitas pessoas que estão nos ouvindo aqui também. Não, e até falando, linkando, né, o nosso outro tema, né, que eu e Juliana, a gente tinha combinado de falar, que é a renovação política, né? Você
Você acha, Juliano, que, por exemplo, a gente estava falando muito desses políticos mais tradicionais, né, da dificuldade deles se adaptarem nas redes sociais. Você acha que essa renovação política se dá também com esse avanço? Se é que a gente pode estar falando, né, nisso, linkar isso com o digital, essas novas forças políticas, eles vêm justamente pela força que o digital ele proporciona hoje? Dá para a gente fazer esse link? Com certeza, com certeza. Não sei se a Camila quer falar alguma coisa, mas eu acho que, de fato, viu, Mari, os grandes quadros, os quadros que mais tiveram voto nessa eleição, tanto de 2022 quanto de 2024, foram políticos digitais, tá? Então a gente pega Guilherme Boulos, Carla Zambelli, Nicolas Ferreira. Os deputados mais votados são deputados que têm quase exclusividade no digital. Os prefeitos que tiveram maior votação no primeiro turno também são prefeitos de capital digitais. Caso de João Campos, caso de Topázio, enfim, tantos outros que tiveram essa permanência no digital. E eu digo que não vai ter nem só uma renovação. Em breve, praticamente, se os números se manterem pelos próximos 2, 4, 6 anos, todas as pessoas vão estar totalmente informatizadas pelo digital. Então elas não vão receber mais informação pela TV, pelo rádio ou pela qualquer outra plataforma, não talvez na medida que ela é hoje. Então, veja até o próprio caso aqui da CBN. Temos uma transmissão no YouTube, temos uma transmissão na rádio. Cada vez mais as pessoas vão consumir os dois tipos de conteúdo. Então, o político que não tiver no digital, ele não vai conseguir chegar nas pessoas. E o político que não chega nas pessoas não tem voto. Então, os novos quadros estão se atualizando porque estão ocupando melhor o digital, mas os quadros antigos que quiserem se permanecer na política também vão ter que ocupar digital tanto quanto. Eu queria só aproveitar, Mari, para tirar uma dúvida também sobre isso que a Mari estava falando, e também no primeiro bloco o Juliano falou um pouquinho sobre essa questão do nível rasteiro, né, por parte das pessoas que discutem a política. Se essa questão da rede social também, até certo ponto, não é um risco também, sem citar nomes aqui, né, mas a gente pode estar falando de pessoas ali que são expressivas e que têm um conteúdo ali que chama atenção na rede social, mas quando leva isso para a política, é um risco disso não ter tanta efetividade, ou de ficar só naquilo que muita gente critica, né, do vídeo, da selfie. Você acha que isso também, apesar de popularizar, é um pouco arriscado na sua visão também empobrecer o debate político em detrimento dessa questão de rede social, de vídeo, de selfie, de TikTok, essa coisa toda? Camila, essa pergunta tua é muito interessante, assim, porque de fato há o risco. Mas eu tenho ouvi isso de um cliente muito experiente que foi prefeito, deputado federal, e ele me falou uma coisa assim: a política é a cara do Brasil. Então, quando a gente abre ali os 513 deputados, a gente vê o Brasil estampado ali. E quando a gente dá voz para as pessoas, né, cada um pode, a gente estava ontem conversando, um deputado aqui de Santa Catarina, o deputado Lucas Neves, deputado estadual pelo Podemos aqui de Santa Catarina. Ele é um cara muito legal, até pegando o gancho ali com a pergunta do Igor. Ele fez um gabinete itinerante, né? Ele comprou uma Kombi e rodou o estado com a Kombi dele, né? Eu falei, puxa, deputado, e você conseguiu andar 4 anos de Kombi? Eu falei, olha, andei 3 anos e alguns meses. Depois a Kombi quebrou, eu tive que vender a Kombi. Mostrando que, de fato, ele tentou, de alguma maneira, estar presente nos lugares. Ele foi lá, adesivou a Kombi. Ele falou, chegou uma hora que a gente tinha 4 Kombis, porque a gente precisava de ocupar esses lugares, porque as pessoas não viam os políticos. Agora todo mundo com celular é um jornalista comunitário, né? A gente estava brincando ali no bastidor da palestra, né? A pessoa vai lá, filma o buraco, ela fala a sua opinião, ela reclama, ela faz um meme, ela comenta numa publicação do presidente da República. Isso é inimaginável há 10 anos atrás, né, Camila? E é arriscado porque o nosso nível educacional e de sociabilidade e de, enfim, consciência política é muito baixo no Brasil. Tá? Então é um risco, porque você está dando armas para crítica para quem não tem condições de fazer esse tipo de análise. Mas esse é o nível educacional do Brasil hoje. O nosso país é um país pobre, formado por semi-analfabetos. É uma dura realidade.
Então, a gente empodera pessoas que não, aí falando muito democraticamente aqui, que, claro, elas devem ter vez, devem ter voz, e as redes sociais e a pluralidade a gente chama do princípio da ubiquidade, né? A rede social está em todos os lugares simultaneamente, né? Então, o conteúdo que eu posto hoje na rede social, ela é permanente, seja aqui onde eu estou hoje, seja em Cuiabá, seja onde todos os nossos ouvintes estão nos escutando. Mas, ao mesmo tempo, que tipo de pessoa tem voz, né? Que tipo de pessoa está comentando e está fazendo política diariamente? Essa pessoa é realmente qualificada? Aí vem aquela grande discussão política, né, Camila? Devemos dar voz a todos ou só aqueles que são qualificados? Mas qual é o nosso critério de qualificação? Pessoal, do Juliano, da Camila, da Mariana, do Igor, do Pedro? Ou na verdade, a população, somente os políticos devem ter voz mediante o voto? Então, é uma discussão filosófica muito interessante essa, tá? Que enfim, a gente pode avançar aqui ao longo do programa. Mari, mais alguma fica pergunta? à vontade. E a gente fala, né, tá falando muito do digital, mas como que você acha que, por mais que vá ter avanços, né, igual você falou que, eu não lembro se você disse alguma data específica, mas a tendência é que as pessoas se informem de política, né, pelo digital, não mais às vezes por televisão, rádio, mas que maneira a gente consegue coexistir, né, o digital com estruturas mais tradicionais? Você acha que é possível ter um diálogo entre esses dois mundos? Super. Nossa, Mário, eu acho que esse é o futuro, inclusive, sabe? Porque hoje você tem que fazer a transição do digital para a rua e da rua para o digital. É muito difícil fazer isso, né? Porque exige uma inteligência de dados muito importante. Eu tenho uma cliente aqui, vou até dar o exemplo dela, que ela é uma líder comunitária. Ela atua em 3 bairros da cidade dela, e até mandar um abraço para ela, Mônica, que ela faz aquela política do vereador raiz, sabe? O gato fugiu, o meu cachorro fugiu, preciso de vacina, preciso tampar um buraco, preciso fazer uma poda de árvore, olha, a lei do psil não está sendo cumprida, olha, aquele restaurante ali teve salmonela, tem um cara aqui que está cometendo furto aqui nessa esquina, precisa de polícia, né? Aquela política raiz mesmo da rua, né? Ela pensou o seguinte, cara, como que eu transformo? Ela tem essa militância de bairro, né? Ela é fiscal do bairro, digamos assim. Como que eu transformo essa fiscalização do bairro e transformo ela em voto, transformo ela em político, né? E sabe o que ela fez, Mari? Ela criou grupos de WhatsApp, o que a gente chama de hard news, né? Então ela tem um grupo, vários grupos do bairro, né? Ela segmenta grupo 1, grupo 2, o grupo dela chama Infos, né? Infos Cuiabá, Infos Centro, Infos Barra Funda, né? Infos Pompeia. Então ela vai mudando esse nome desses grupos, tá? E aí a pessoa vai para a rua, manda uma mensagem de WhatsApp para ela coloca essa pessoa no grupo. Chega alguém da equipe dela, manda uma mensagem para essa pessoa que entrou no grupo, faz o cadastro e ela está planilhada. Hoje ela tem mais de 5.000 cadastros, tem uma votação muito expressiva na cidade dela, infelizmente não foi eleita e tudo mais, por uma questão ali de coeficiente eleitoral, mas como que ela trouxe a rua para o WhatsApp, né, para o digital? E hoje ela tem um banco de dados incrível, ela fala com essas pessoas individualmente, ela informa essas pessoas, né, até cumpre um papel social muito relevante no grupo de WhatsApp. Então, ela está presente tanto na rua ali, ela vê, ela passa com o carro dela, vê as coisas, as pessoas mandam mensagem para ela. Claro, tem uma equipe e é muito interessante esse trabalho que ela faz ali no WhatsApp, né? Então, o digital e a rua completamente conectados aí. Mais alguma pergunta? Não, tem gente passando aqui pelo YouTube, rapidinho, só para mandar um abraço, Mari. André Barbosa falou um pouquinho mais cedo aqui conosco. Bruno Oliveira tá mandando um abraço também para o Juliano. A Juliana, acho que é Daibert, também tá acompanhando aqui a nossa transmissão. Nelson da Silva Fernandes diz que é de São Bernardo do Campo, São Paulo, também tá acompanhando aqui a nossa transmissão, tá mandando um alô. Vou ver ali com Thaisa rapidinho se tem alguma pergunta antes de você seguir por aí. Não, tranquilo. A gente já tá caminhando para o final, já
Camila me expulsa. Jamais, nunca. Não expulso palmeirenses. O Igor pode ser que eu peça pra ele dar uma licencinha daqui a pouco, mas a Mari não. Tem passagem gratuita. Até porque ela disse que vai me ajudar aqui nos bastidores, hein, gente? Pois Já ganhei uma ação gratuita. Não, Camila, o absurdo que fizeram com Camila, ela ficou a noite no aeroporto, falei, não, já vamos processar. Aqui é assim, a advogada... A Juliana também é do direito, é advogada, a gente tem essa mania, né? Vê uma injustiça acontecendo, vamos processar. Eu faço sua petição aqui. Aí eu já falei, Pode Camila, eu vou ficar, fazer a Mari, dela. mais então, 40 minutos. Não. Brincadeira. Mas caminhando aí pro final, a gente vai checar aqui se tem alguma pergunta que a gente tem, né? Nosso WhatsApp da rádio, Juliana, então a gente sempre verifica aqui para que o nosso ouvinte também possa participar do programa. Mas... E caminhando aí para o final, entender o que você acredita, se pudesse, né, dar as dicas, no final sempre gosto disso, uma top dicas aí para quem está iniciando, também quem é novo na política, vai fazer aí seu primeiro mandato, né? Quais são os pilares para um mandato bem sucedido? Pode ser mais focado aí no digital, né, que é o tema do nosso programa, basicamente, hoje. E que dica também você daria para quem quer inovar, para quem realmente quer se destacar, ter um mandato aí de destaque, né, para ir para os próximos anos? Legal. Agradecer, Mari, novamente pelo convite, agradecer o espaço aí cedido pela CBN, colegas tão qualificados. Dizer que palmeirense tem advocacia pro bono, tá, em casos de problemas com o aeroporto. Então, Mari, por favor, atenda a Camila de forma pro bono aí, nesse atraso indevido aí. Mas, brincadeiras à parte, tem muitas coisas importantes, Mari, para essa nova geração que está entrando na política, seja com mandato, seja querendo se qualificar para, quem sabe, disputar e participar de projetos políticos relevantes. Duas delas que eu acho que são fundamentais, tá? A primeira, planejamento. O que é planejamento, né? Acho que a gente fala bastante disso lá nas nossas redes sociais, né? Então, quem puder até seguir a gente, @BailaPolíticos, né? Também agradecer aí para quem quiser mandar pergunta e tudo mais. Planejamento, estabelecer metas e prazos para cumprir essas metas, tá? Então, as metas, elas podem ser das mais diversas matrizes, né? Desde quantidade de cadastros que você tem, quantidade de eventos que você quer fazer, quantidade de seguidores que você quer ter nas redes sociais, quantidade, enfim, de pessoas que você tem dentro do seu grupo político. Por exemplo, hoje eu tenho 5 pessoas ao meu lado. Puxa, daqui a 6 meses eu quero ter 10. Puxa, daqui a um ano eu quero ter 5 mil, 10 mil seguidores nas redes sociais. E aí você reparte esses objetivos gerais em metas, né? O que eu preciso fazer em 1 mês, 2 meses, 3 meses? Sempre com o objetivo de melhorar 1% a mais, melhorar um pouquinho a mais a cada dia, né? Então, amanhã sempre tem que ser melhor que hoje. Eu acho que essa é a primeira grande dica que eu dou para os políticos, né? Tenham paciência, cresçam de pouquinho em pouquinho. Uma hora vocês vão chegar lá. E a segunda, Mari, é a questão de comunicação, né? A gente falou isso logo no primeiro bloco aqui do programa, transformar a tua vida numa vida digital. Tá? Então, se posicione digitalmente, não tenha vergonha de falar sua opinião, não tenha vergonha de muitas vezes montar um estúdio instagramável ali na sua casa, ali no seu gabinete, tem o seu espacinho, não é caro, gente, é um tripé, um celular, depois você vai investindo mais, decora o seu local, compra um microfone mais legal, compra um celular mais tecnológico, pode fazer com que você tenha em casa. Só isso, gente, é muito importante. E aquela velha máxima, né, Mari? Quem não é visto não é lembrado. Então, se as pessoas não sabem o que você está fazendo, o que você pensa, e aquela coisa, né? Você precisa comunicar aquilo que você está fazendo para as pessoas. A gente estava até brincando aqui com uma deputada estadual, que a melhor amiga dela não votou nela. E ela brincou comigo, puxa vida, o que eu fiz de errado para minha melhor amiga não votar em mim? Aí eu perguntei, você perguntou para ela por que ela não votou em você? Eu não tive coragem. Aí depois, uma semana depois, ela me ligou e falou assim, sabe por que ela não votou em mim? Eu falei, por que, deputada? Porque eu não pedi o voto para ela. Aí eu falei, mas você não pediu o voto? Ela falou, não, ela achou que eu já estava ganha, né? Ela é deputada há muitos anos aqui, né, no estado dela. Eu achei que ela achou que eu já estava ganho e ela votou outra pessoa por dó, né, por pena, né, porque ela achou que eu não precisava de voto.
Eu falo, nossa senhora, né? Você vê a importância de fazer o óbvio, né? A política é o exercício do óbvio, né, Mari? Então, quando você está num projeto político, seja na eleição, ou seja um projeto político mais de longo prazo, comunique isso para as pessoas. Fale o que você pensa, fale o que você está fazendo. Não tenha vergonha e tenha paciência. Perfeito. Dá tempo, Pedro, de só despedir ou... Dá tempo, não, porque às vezes o repórter chama. Mas então agradecer, Juliano, muito obrigada pela presença aqui no programa. Foi ótimo nossa conversa. Vamos com certeza combinar mais vezes ao longo aí do próximo ano. A gente falar um pouquinho mais sobre mandatos, né? Esse ano foi focado em eleições, mas ano que vem a gente volta aí com mandatos. E é o que a Camila falou e o que você falou. Palmeirense sempre bem-vindo, vai ter sempre espaço aqui para você na CBN, viu? Foi ótimo, muito obrigada. Deixar aí para você se despedir, divulga também suas redes sociais. Legal, Mário. Obrigado novamente pelo convite. Obrigado, Pedro, Igor, Camila, pela oportunidade. Perguntas super qualificadas. Agradeço demais o espaço. A você também, Mário, pelo convite. E todos os ouvintes da CBN. Estou super à disposição aqui para mais vezes. Vai ser um prazer. Foi ótima essa conversa que a gente teve hoje pela manhã. Segue a gente lá nas redes sociais, @BailaPolíticos, @Juliano Salvarani. Vai ser um prazer receber todos vocês aqui e contribuir mais para ter conversas tão qualificadas assim para esse ano de 2025 e desejar um feliz Natal, feliz Ano Novo, que Deus abençoe todos os ouvintes aqui da Rádio CBN. Amém, você também, obrigada pela companhia aqui. Cheguei atrasada, me desculpe um pouquinho, aliás, cheguei um pouquinho atrasada, me desculpe, mas na próxima eu estarei cedo aqui. Vamos 100%. direto pro repórter, obrigada, Mari. Obrigada, até a próxima. gente, Até semana mais. que vem.